A Micaela é sua irmã, cara? Entendi. E aí, minha amiga, bora? Bora? Pois bem, meus amigos, a mim foi dada aqui a chance, o privilégio, na verdade, meu irmão, de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu acho que eu já falei assim, insistentes vezes com vocês, do valor imedível que tem poder desfrutar da companhia de vocês, dividir com vocês um tiquinho dessa angústia que é natural que vocês sintam, né? A prova bate às portas e é normal que nesses dias que antecedem a prova, que haja um pouco de nervosismo, que vocês fiquem às voltas com o domingo, né? O tão aguardado domingo. E eu me pus a pensar, antes de que nós começássemos esse encontro de hoje, na forma como eu lidei ao longo dos anos com essas sensações angustiosas, com esse nervosismo, que por vezes nos invade mesmo, principalmente nas vésperas desses eventos tão importantes, né? E me parece, meus amigos, que não há muito o que se possa fazer para driblar, fugir do nervosismo, né? E a sensação que eu tenho é que o melhor que a gente pode fazer, na maioria das vezes, é aceitar radicalmente o nervosismo e entender que o nervosismo, até um tanto, ele é muito benéfico também para que nós entreguemos o melhor de nós mesmos, né? E sem dúvida, mostra para a gente também que aquilo que a gente está fazendo é importante, que mexe com a gente, faz com que nós nos sintamos vivos, né? O nervosismo, assim como o medo, é um elemento basal, está dentro da gente, não há muito o que fazer para desviar dele, né? Para mim, a vida inteira, cara, sempre funcionou tentar acolher, receber esse nervosismo da melhor forma que eu pudesse. Antes desses grandes embates que eu tive na minha carreira profissional, por exemplo, funcionou para mim, cara, exercícios de respiração. Cada um de vocês vai conectar com o que há de mais sagrado, espiritualmente falando, antes desses momentos tão importantes. Para mim, eu converso com Deus à minha maneira, e isso para mim sempre me ajudou demais. Nunca pedi aprovação, o que quer que seja, mas eu peço para que Ele me capacite, para que Ele me coloque pronto para enfrentar as questões que estão ali naquele porvir, né, naquele virar de provas. Então isso para mim sempre fez muito sentido. E como eu disse, não sei se o meu irmão aqui da frente já tinha chegado, mas eu passei, cara, os últimos dias tentando encontrar ali uma ordem lógica de cobrança dos temas mais valiosos, cara, para a prova do AB. Então eu separei aqui para a gente alguns temas, 9, salvo engano, para que nós abordemos aqui hoje. E esses temas, eles falam sobre assuntos que não foram abordados nessas últimas provas. Então são temas que eu sinto que tem probabilidade maior de serem objeto de cogitação na prova de domingo. Para mais do que isso, uma última vez, quero que vocês saibam que está aqui dividindo isso aqui. Eu não sou professor do curso regular, entro aqui com uma vontade tão grande de ajudar, cara, de dividir um pouquinho que eu sei, talvez, com vocês, para que eventualmente vocês saiam por aquela porta ali, ao final do nosso encontro aqui, isso aqui melhores do que vocês chegaram, se eu tiver condição de fazer isso. Eu sou um cara felicíssimo. Nessas horas em que eu olho para vocês, vejo que vocês entenderam, vejo algum brilho no olhar de vocês, talvez nessa hora, cara, eu me sinta um pouquinho menos insignificante do que de fato eu sou. Então, se eu puder contribuir hoje, e se eu puder ter tido a oportunidade de contribuir nesses nossos últimos encontros, cara, eu sou o cara mais realizado profissionalmente que há. Quero já dar início aqui para que nós não percamos mais tempo, mas quero que vocês sintam, assim, no âmago da alma, que eu sou muito torcedor pelo sucesso de vocês. Quero que vocês sejam aprovados nessa primeira fase, que é domingo, que a outra seja ainda mais tranquila de aprovação. E quero ter a oportunidade de reencontrar vocês, não só nas outras aulas, nas pós-graduações, mas também no escritório de advocacia, no fórum, nos tribunais,
para que nós tenhamos embates, para que nós conversemos o direito em outro cenário, talvez de um jeito mais ameno, talvez de um jeito conflituoso, litigioso, mas vai ser sempre motivo de muita honra para mim, toda vez que nós nos encontrarmos. Deixa eu ver quem está chegando ali. Que beleza, né? Eu vou começar de novo, gente, a falar do meu amor por vocês, já que a Laura fez. Olha ela! Eu imagino, meu bem. Meu irmãozinho, você fecha a porta pra gente, por favor, perdão. Fez bem, fez bem, fez bem. Não, fez bem. Mas, eu não ganho nada. Eu não ganho nada para estar aqui. Mas, gente, eu falava aqui, antes de vocês chegarem, essa última leva de pessoas, que eu passei os últimos dias tentando selecionar as matérias, cara, que não foram objeto de cogitação nessas últimas provas, porque é aquilo que eu acho que tem mais probabilidade de que seja abordado na prova de domingo. Primeiro tema que eu quero abordar com vocês é morte presumida. E eu faço questão que vocês todos anotem. Não é só psicose de clareza, não, gente. Não é só mania de clareza minha, não. Tem muito estudo que mostra que talvez a melhor forma de que vocês estudem, memorizem, levem para o coração essas informações que são tão importantes aí para vocês, a melhor forma de que vocês memorizem isso aí é certamente não outra senão fazendo menção dessas anotações nos cadernos de vocês. Temos mais uma de arribada ali, ela vai abrir o caderno certamente para já, para que nós comecemos com o primeiro tema da nossa aula, morte presumida. Já foi objeto de cobrança nas provas de vocês. E o primeiro tópico que eu quero que vocês marquem aí é o requisito básico para que nós tenhamos que falar em morte presumida, que é justamente quando não há o corpo da vítima. E o que a prova cobra, gente, de vocês? Um primeiro assunto, já objeto de cogitação algumas vezes, e um outro assunto que já foi cobrado também, mas em menor frequência. As possibilidades de que essa morte presumida, ela seja A, com decretação de ausência, e aí, quando a gente fala de morte presumida com decretação de ausência, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, meus senhores, é para uma regrinha, um macete que se tem, para que nós entendamos quando nós vamos falar de morte presumida com decretação de ausência e quando vamos falar de morte presumida sem decretação de ausência. Para isso, a gente precisa entender o antônimo de com. Com decretação de ausência, pessoal, é quando não se tem notícia de quem faleceu, de quem presumidamente faleceu. Então, com, a gente vai lembrar aqui dessa dica do antônimo, sem notícia. Os ausentes, meus senhores, são as pessoas que desaparecem sem deixar notícia. Eu saio de casa, falo que eu vou comprar um maço de cigarro, não volto nunca mais. E não se tem mais notícia a respeito do meu paradeiro. Em contraponto, a gente vai chegar nessa segunda hipótese, quando a morte é presumida sem decretação de ausência, a gente tem sim notícia. É sempre um avião que se cai, que cai, é um tsunami que acontece, é um terremoto que houve. Então tem notícia dos porquês dessa pessoa estar desaparecida. Ao passo que com a decretação de ausência, não se tem notícia. A pessoa escafedeu, sumiu, desapareceu do mapa sem deixar rastro. Alguma dúvida com relação a isso, gente? Então toda vez que a gente começar a falar em morte presumida com decretação de ausência, a primeira coisa que eu quero que vocês pesquisem na prova de vocês, na questão que for apresentada para que vocês resolvam, é se tem notícia ou não da pessoa. Sumiu sem deixar notícia, gente, vão precisar da decretação de ausência. Bom, a pessoa sumiu, gente. Qual que é o próximo passo?
Processo judicial, anotem. Processo judicial de ausência. Processo judicial de ausência, que tem, pessoal, 3 fases. Qual que é a primeira fase, gente, do processo judicial de ausência? Lembra, Laura? Curadoria dos bens do ausente. É nessa fase aqui, pessoal, anotaram? Curadoria dos bens do ausente? É nessa fase aqui que o juiz declara a ausência. Ele não declara a morte presumida. Vocês vão ver que a morte presumida, ela vai ser declarada só ao final do processo, depois da sucessão em definitivo. Mas é nessa primeira fase da curadoria dos bens do ausente que o juiz vai declarar a ausência. Então anotem. Juiz declara a ausência e faz nomeação. Declara a ausência e faz nomeação de um administrador, de um curador, faz a nomeação de um administrador, um curador, para a gestão patrimonial. Um gestor, um curador, um administrador para a gestão do patrimônio. Patrimônio, obviamente, do ausente. Qual que é a segunda fase, pessoal? Depois da curadoria dos bens do ausente, qual que é a segunda fase? É a sucessão provisória. Na sucessão provisória, pessoal, é quando vai acontecer a transferência provisória do patrimônio do ausente para os seus herdeiros. Transferência do patrimônio do ausente para os seus herdeiros. Transferência provisórias, meus senhores. Vírgula, que depende de sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Isso, é o próximo passo, meu irmão. Que concede, leia tudo para que eu veja como é que eu construí a frase para vocês. Que concede a abertura da sucessão provisória. E aí, Fábio, passados 10 anos, cara, da sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória, é quando a gente tem a possibilidade de acessar aqui. O que eu fiz aqui? Como? ESC. Como você é burro, né, professor? A gente tem condição de passar aqui para a última das etapas, que é a sucessão definitiva. Então já coloquem aí, entre parênteses, sucessão definitiva. 10 anos depois de julgada a abertura da sucessão provisória. Da sentença, 10 anos da sentença que determinou a abertura da sucessão provisória. E o que é mais relevante aqui para que nós saibamos, pessoal?
o momento em que acontece a decretação da ausência e o momento em que a morte ela vai ser presumidamente decretada. A ausência ela é decretada por sentença judicial na fase da curadoria dos bens. No momento que o juiz nomeia um curador, um gestor para o patrimônio, ele decreta a ausência. O decreto da ausência, por óbvio, não significa que a pessoa foi tomada, foi tida por morta. A morte presumida só vai acontecer por ocasião da abertura da sucessão definitiva, que é quando aquele patrimônio que foi transferido para os herdeiros em caráter provisório vai ser aperfeiçoado em nome dos herdeiros de forma definitiva. Alguma dúvida com relação a isso? Então, qual que é o momento em que a ausência é decretada, pessoal? Como? Não, pessoal. Isso. A curadoria é o momento do processo judicial de ausência, onde a ausência vai ser decretada. Na mesma sentença que o juiz nomear um curador, um gestor para o patrimônio do ausente, na mesma sentença ele vai decretar a ausência. E quando que a morte desse ausente vai ser decretada em caráter presumido, gente? Só no momento da sucessão definitiva. Ficou alguma dúvida, gente, com relação a isso? 10 anos, meu irmão. 3 anos, meu irmão. Tem os requisitos da lei. É 1 ano ou 3, a depender do volume patrimonial e das condições em que aquela pessoa foi tomada por ausente. O que é muito relevante já caiu na prova de vocês, gente. Uma hipótese, uma única hipótese, em que a gente tem condição de pular automaticamente para a sucessão definitiva. Vocês lembram dessa hipótese, pessoal? Mais de 80 anos. Então, se o ausente, gente, tiver mais de 80 anos e há mais de 5 anos não se tem notícia dele, a gente não precisa passar por todo esse processo de curadoria, sucessão provisória, sucessão definitiva, a gente tem condição de pular direto para a sucessão definitiva. Não espera nada. Se a pessoa tem mais, ela é ausente, ela tem 80 anos de idade, e há 5 anos não se tem notícia dela. A gente ainda assim precisaria esperar 5 anos, porque o requisito da lei, que excepciona a regra, é que além de ter mais de 80 anos, é preciso que não se tenha há mais de 5 anos qualquer notícia da pessoa. Então não basta que a pessoa, que o ausente, tenha 80 anos. Ele tem que estar sumido por 5. Todas. A gente vai direto para a sucessão definitiva. 80 anos do desaparecimento dela, assim, desapareceu em 75. Tem 5 anos que... A gente vai contar, cara, sempre depois dos 5 anos do sumiço. A pessoa está sumida há 5 anos. Qual que é a idade que ela tem hoje? Tem 81. A gente já pode pular para a sucessão definitiva. Pessoal, alguma dúvida com a hipótese com decretação de ausência, morte presumida com decretação de ausência? Alguma dúvida? É a transmigração, cara, da primeira fase de curadoria dos bens para a segunda fase, que é da sucessão provisória. Falemos então, pessoal, da hipótese de morte presumida sem Gente, se é sem decretação de ausência, é com ou sem notícia? Com notícia, é sempre o contrário. Certo? Se a gente precisa do processo de decretação de ausência, é porque a gente não tem notícia. Agora, se a gente tem notícia da pessoa que está desaparecida, a gente tem aí a desnecessidade da decretação de ausência. O que acontece, pessoal, em 2 hipóteses. Primeira, tomem nota, por favor. Quando é extremamente provável
provável a morte do ausente. Quando que isso acontece, gente? Normalmente nos desastres aéreos, em grandes catástrofes que acontecem, catástrofes climáticas, é um furacão que acontece, é um vulcão que entra em erupção e praticamente devasta uma cidade circunvizinha. É sempre nesses momentos. É um avião que cai, é um desastre de um trem que descarrilha. É sempre nesses momentos que acontecem a morte presumida sem decretação de ausência. Qual que é uma segunda possibilidade, gente? E ela me salta um pouco aos olhos, agora por conta dessas guerras que acontecem no mundo, né? Essa segunda hipótese fala da pessoa que foi para a guerra e que foi mantida prisioneira, cara, e não voltou depois de 2 anos contados do fim da guerra. Então tomem nota, o indivíduo foi para a guerra, ou foi feito prisioneiro, segunda hipótese, o indivíduo Laura, a gente está falando aqui da hipótese de morte presumida sem decretação de ausência, quando não precisa do processo judicial de decretação de ausência. E a gente fala que quando é sem o processo de decretação de ausência, é quando a gente tem, é sempre o antônimo, quando a gente tem notícia da pessoa ausente. A pessoa que estava dentro do avião, o avião caiu no alto mar, ninguém achou, não se achou os corpos, vamos lá. Só uma dúvida, no caso da questão de um acidente aéreo em alto mar ou, enfim, embarcação, tem-se como legislação a bandeira daquele navio, certo? Pode parecer muita viagem, mas, por exemplo, o cara está num avião que a bandeira, sei lá, da companhia aérea é da Itália. Aconteceu um acidente em alto mar, isso aqui não vai se aplicar ao barco. Cara, isso aí é absolutamente improvável para o nosso exame. O examinador não vai querer que nós nos atentemos para uma situação como essa. Também não seria do direito civil, mas o que é essencial que nós entendemos agora, cara, é que se houver um desastre desse, cara, sumiu todo mundo, cara. A partir do momento em que as autoridades competentes, os bombeiros, cara, encerrarem as buscas, cara, a partir daquele momento já se pode fazer o processo, cara, para que aquela pessoa seja tomada por morta, presumidamente. Entendeu? E a pessoa foi para a guerra, gente. O indivíduo foi para a guerra ou foi feito prisioneiro. O indivíduo foi para a guerra e foi feito prisioneiro, e não regressou 2 anos contados do fim da guerra. Como? Não, cara. O desastre aéreo, cara, é preciso que nós esperemos que as buscas pelos corpos, cara, elas se encerrem. Os bombeiros encerraram as buscas pelos corpos, cara. Naquele momento, imediatamente naquele momento, já se pode, cara, requerer a morte presumida daquela pessoa que é ausente. Da pessoa que foi para a guerra? O prisioneiro foi para a guerra. Eu estou aqui, mas eu acho que a minha vida aqui em Goiânia, ela não faz o menor sentido sabendo que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra. E aí eu me voluntario para ir lá para a Ucrânia, para brigar pelas pessoas, afinal de contas eu entendo que aquela causa é muito mais nobre do que ficar aqui brigando na justiça com esses processos judiciais que não acabam nunca. Vou para lá, aviso minha família, estou indo para a guerra e tudo mais. Ou eu desapareço, gente, e depois de 2 anos eu não dou qualquer notícia para minha família, já se poderia, nesse momento, pedir a minha morte, uma ação judicial para que a minha morte fosse decretada, ou então, se tem a notícia de que eu fui aprisionado lá, os russos me fizeram prisioneiro. Depois que há essa notícia, contados 2 anos do fim da guerra, a minha família ficou sabendo que eu estou prisioneiro de guerra lá pelos russos. Acabou a guerra hoje. 2 anos contados do fim da guerra, se eu não voltei, é também uma possibilidade de que a minha morte seja tomada por presumida. Como se tem notícias minhas, gente, a gente não vai precisar do processo judicial de decretação de ausência. Alguma dúvida com relação a isso?
E os bombeiros, em algum momento, deixaram de fazer. A partir daquele momento em que os bombeiros eles cessam as buscas, naquele momento já é o que basta para a morte presumida. Nesse caso, gente, que a gente tem notícia, a pessoa estava mergulhando no Araguaia e desapareceu. Eu tenho um caso exatamente igual. A gente tem um advogado trabalhando no escritório, ele tem um rancho no Araguaia, o caseiro trabalhava lá a vida inteira, foi nadar lá no Araguaia, nasceu dentro do Araguaia lá, por alguma razão ele afogou. Os bombeiros também procuraram por mais de uma semana, não acharam o corpo dele. Isso aí já seria o que bastaria para que nós requisitássemos judicialmente a morte presumida dele. O que é muito relevante também que nós saibamos com relação a esse tema, pessoal. No momento em que o juiz decretar a morte presumida da pessoa, o que ele tem que fazer nessa mesma decisão judicial que decreta a morte presumida? Que é muito relevante para fins sucessórios. Ele precisa fixar a data provável da morte, cara. Normalmente é o dia do evento catastrófico, cara, do afogamento, ou o dia que o avião caiu, ou que o navio afundou em alto mar. Pode falar, meu irmãozinho. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao processo de morte presumida com e sem decretação de ausência? Laura, Natália, meu irmão, alguma dúvida? Não? Sigamos, pessoal. Que alegria hoje, né, gente, que vocês estão? Muito feliz, entendeu? Uma expectativa que é boa para comigo. Então vamos falar, gente, de emancipação. O que é emancipação, pessoal? Ninguém sabe, né? Gente, emancipação, anote aí então, é antecipação. Emancipação é antecipação da capacidade civil plena. Em regra, pessoal, quando que a gente alcança capacidade civil plena para que a gente possa praticar todos os atos da vida civil por nós mesmos? 18 anos. A gente tem três hipóteses de emancipação. O que é comum para todas essas três hipóteses? Só se emancipa, pessoal, pessoas que são relativamente incapazes. Então não é possível que nós emancipemos uma pessoa de 15 anos, por exemplo. Para que se emancipe, a pessoa tem que ter 16 ou 17 anos. Então, maior que 16, menor que 18, é o requisito comum a todas as hipóteses de emancipação. Maior que 16 anos, menor que 18. Por favor. Pode resolver aqui mesmo. Às vezes a gente ajuda. Estou brincando, bem, pode sair. Ah, como você é, né, professor? O que é comum também, pessoal, a todas as hipóteses de emancipação? Emancipação é ato jurídico irrevogável, pessoal. Uma vez emancipada, a pessoa não pode voltar atrás. O pai vai lá, emancipa o filho de 16 anos, o filho fala assim, não, gente, esse negócio de ser emancipado aqui, ó, essa vida adulta tá uma bosta. Quero voltar a ser criança. Tem jeito, pessoal? Não tem. Então, emancipação está marcada pela irrevogabilidade. Pessoal, quais são as três hipóteses de emancipação? Vocês se lembram? Sim, mas a graduação em curso superior é uma hipótese legal. Antes de que nós abramos todas as possibilidades dentro dessa hipótese legal, é importante que nós saibamos que a emancipação ela pode ser, voluntária, judicial, boa, ou legal. Voluntária e legal já foi objeto de cogitação nas provas do AB. A judicial ainda não caiu.
Seja como for, vamos falar das três, pessoal. A voluntária, como o próprio nome já diz, ela está marcada pela vontade das partes. Os pais pretendem emancipar o filho quer ser emancipado, eles vão juntos ao cartório e vão fazer lavrar uma escritura pública de emancipação. Então, anotem, a voluntária reclama escritura pública lavrada em cartório. E o que vai cair para vocês na prova, pessoal? Se essa escritura pública, ela depende de homologação judicial para ter valor. Pergunto e vocês me respondem. Precisa ou não de homologação judicial com relação a essa? Não precisa. Essa escritura pública, na modalidade voluntária de emancipação, não reclama, não precisa, não depende de homologação judicial. Essa é a forma mais simples de que se emancipe um filho, pessoal. Os dois pais querem, vão juntos ao cartório com o maior de 16, menor de 18 anos. E ali eles vão fazer lavrar uma escritura pública. A partir daquele momento, aquele adolescente, aquele relativamente incapaz, para todos os atos da vida civil, ele vai ser tomado como se ele tivesse 18 anos. Ele vai poder assinar um contrato por ele mesmo, ele vai poder lavrar, sem assistência, uma escritura pública em cartório. Por favor, meu irmão. Sensacional a sua pergunta, e nós vamos falar disso agora, justamente na emancipação judicial. Na verdade, meu irmão, isso é impossível. Seria uma quimera jurídica. Um pai sozinho, cara, se houver desavença entre os pais, não é possível que a emancipação seja alcançada nessa modalidade voluntária. É justamente quando se socorre do Poder Judiciário. Ó. O pai fala assim, ó, o meu filho tem todos os elementos aqui para ser emancipado, mas por qualquer razão aqui, a minha esposa não quer dar a emancipação para ele. Nesse caso aqui, gente, que não é só no caso dos filhos, mas pode acontecer, por exemplo, quando os pais morrem, nomeia-se um tutor. O tutor, ele não pode, como os pais, chegar no cartório e fazer lavrar uma escritura de emancipação na modalidade voluntária. Então, o tutor pelo tutelado, ou o pai, quando há discordância entre os genitores relativamente à emancipação do filho, eles vão precisar se socorrer de uma ação judicial. Nesse momento, o pai vai ouvir o filho, vai ouvir os pais, vai ouvir o tutor e vai ouvir o tutelado para saber se aquele relativamente incapaz, ele tem condição de ser emancipado. Às vezes o juiz olha para o cara, pergunta para o tutor, fala assim, e aí, o que você acha? Dá para emancipar esse menino? Se eu fosse você, não emancipava não, porque esse menino é doidinho da cabeça. O Ministério Público vai participar de um processo desse. Então, a hipótese judicial, gente, é quando não há consenso entre os pais. Ou quando o tutor, a hipótese judicial, ou quando o tutor pretende emancipar o seu tutelado. Essa é a judicial. Claro. Você entendeu a voluntária, minha amiga? A voluntária, os dois pais levam o menino para o cartório, fazem lavrar uma escritura pública. Aquela escritura pública é o quanto basta, não precisa sequer de homologação judicial para que ela produza os efeitos. Na judicial, o pai quer, mas a mãe não quer. Quem que resolve? O Poder Judiciário. Ou no caso do tutelado, o tutor pretende emancipar o seu tutelado. Os pais foram destituídos do poder familiar. O juiz nomeou um tutor para esse rapaz. O menino já tem tudo que ele precisa, cara. Está doido para assumir todos os atos da vida civil, não quer amarras com o seu tutor. O tutor pretende emancipá-lo. Ele pode fazer isso por ele mesmo, pela via voluntária? Não, ele precisa de uma decisão judicial para tanto. Entendeu, minha amiga? A última hipótese é a mais legal e é, obviamente, a que mais cai em prova. Que é a hipótese legal. E eu quero que vocês tomem nota das 4 possibilidades de que se alcance
hipótese legal. A primeira, pessoal, é com o casamento. Pessoa com 16 anos. Pessoa com 17, porque quem que casa, né, gente, com 16, 17, 18? Eu não conheço ninguém, né? Improvável, né? Minha mãe casou com 19. Meu pai tinha 45. Doido, né? Por isso que nasceu esse menino tão atrapalhado, né? Mas, gente, o casamento do relativamente incapaz, com autorização, obviamente, dos pais, é motivo de emancipação. Aí a dúvida, gente, que eu quero criar aqui para vocês agora, nessa observação, é se a união estável também produz os mesmos efeitos. Não, gente, não. Só o casamento. União estável não é o que basta. Com 16 anos, nessa hipótese legal, se a pessoa casar com autorização dos pais, porque eu tenho 16 anos. Não. Não, eu não ouvi minha amiga, perdão. Isso. Isso, vai no cartório, faz lavrar uma escritura pública de emancipação. Os pais vão ao cartório com o filho que se pretende emancipar. Essa é a hipótese voluntária. A gente está falando agora, pessoal, da hipótese legal. O casamento. Eu tenho 16 anos, estou perdidamente apaixonado por Arina. A Arina está toda de rosa, gente. Espetáculo. Falei para o meu pai, pai, não consigo mais, a vida não faz sentido sem o casamento com a Arina. Né? A autorização do meu pai, dos meus pais, é o que basta para que nós nos casemos. Casado com a Arina com 16 ou com 17 anos, pessoal, no dia que o casamento for selado, daquele dia em diante, eu já assumo, eu antecipo para mim todas as responsabilidades dos atos da vida civil. Eu estou emancipado pela hipótese legal. Qual que é a segunda hipótese, pessoal? Alguma dúvida com relação ao casamento? Nenhuma dúvida, né? O casamento é muito legal, né? Como é que é? Gente, a segunda hipótese é colação de grau. Colação de grau em ensino superior. Quem que forma com 17 anos, né? A pergunta é essa, né? Diga. Você já casou, Arina? Ainda não, né? Mas quer casar, né, Arina? Tinha uma época nas nossas vidas que eu e meu irmão, a gente tocava na igreja. A gente tocava na igreja. Lá na missa do Padre Luiz, né? E a gente envolvido lá com o pessoal da Sagrada Família, né? Envolvido com o pessoal lá do coral e tal, tinha uma menina lá que ela era apaixonada por meu irmão, não, ela morria por causa dele, ela morria, ela era desesperada por ele. E um dia a gente inventou de tocar numa outra igreja. E a gente chegou lá, a gente estava lá perto da sacristia ali, né? E aí meu irmão falou para ela assim, não, gente, ô fulana, existe uma regra segundo a qual a pessoa que entra numa igreja nova, ela tem possibilidade de fazer 3 pedidos para Deus. Aí ela ajoelhou assim e falou em voz alta assim, quer casar, quer casar, quer casar. O meu irmão falou isso. Amiga, né? Ela é completamente apaixonada por ele, tadinha. Enfim, pergunta, Fabinho. Já é o suficiente para aquela pessoa se achar emancipada. Gente, colação de grau em ensino superior. Vocês têm dúvida com relação a isso? A pessoa colou grau, gente. Pegou o canudo, ela está emancipada. Você já ouviu falar de alguém que colou grau com 17 anos?
Eu não, mas se acontecer. Com 16, você já viu? É. Os brabos, né? Os brabos, né? Esqueça tudo, né? Hã? É, aqueles meninos cabeçudos, uns japonesinhos, né? Terceira hipótese, pessoal. Quem sabe qual que é a terceira hipótese? Pessoal, vamos voltar. Ó. Terceira hipótese. Poderia ser, porque não tem ordem, mas falemos do exercício efetivo de emprego público. Exercício efetivo de emprego público. E aí onde que a prova pega vocês, pessoal? Exercício efetivo de emprego público. Fabinho, a gente está falando de exercício ou de nomeação, cara? Então, a pessoa nomeada para um concurso público, para um cargo, ela já está emancipada? É só quando ela começar efetivamente, gente, a trabalhar. Não. São coisas distintas, meu irmão. Uma coisa é ela conseguir se manter por ela mesma. É a quarta e última hipótese que a gente vai abordar. O que a gente está falando agora é do exercício efetivo de cargo público. Não basta que ela tenha passado num concurso e tenha sido nomeada. Ela foi nomeada e não foi chamada, não está trabalhando ainda. Só quando ela começa a trabalhar. E a quarta e a última, que vocês todos já disseram, quando ela tem atividade laboral que garante economia própria. O que você está chorando de rir? Bem, que coisa louca, hein? O que foi, mulher? Até não tem a prova. Não existe. Gente, o que é massa pra caralho e não caiu ainda na prova? É se a pessoa é emancipada. Se a pessoa é emancipada, ela pode tirar carteira nacional de habilitação. Não pode. Anotem isso aí, pessoal. Não confunda os institutos. Sim. Anote aí, então. Pessoa emancipada não pode ingressar com processo para emissão de CNH. Hã? E vem? Você é surdo, seu porra, né? Vocês têm que ter mais paciência comigo, gente. Estou sem almoçar. No resenha. Não sei. Tô vou. Meu corpo é do curso agora, aparentemente. Hã? Ah. Uma porra de uma maçã ninguém traz pra gente, né? Agora elogiar vocês são bons, né? Gente, além da CNH, gente, a pessoa emancipada. Vou voltar. Volta, Nanda. Aí, gente. Pessoa que dá o bolo é maravilhoso, né? Pessoa emancipada, gente, pode responder criminalmente? Pessoa emancipada pode responder criminalmente, certo? Errado, pessoal. A responsabilização criminal, de acordo com o artigo 228 do Código da Constituição Federal. Anotem isso aí, então. Observação. Isso. Anotem assim, não responde. Emancipação e responsabilidade criminal. Gente, volta.
emancipação e responsabilidade criminal. Nos termos do artigo 228 da Constituição, só o maior de 18 anos. Tá. 228 da Constituição. Só o maior de 18 anos é criminalmente imputável. Então a emancipação, pessoal, fala sobre os atos da vida civil. Pessoa emancipada, cara, bate um carro e vai responder uma ação de indenização. Ela responde por ela mesma. Agora, se ela bate um carro, cara, ou se ela atropela alguém, se ela mata alguém, ela não pode ser por ela mesma responsabilizada, desde que ela não tenha completado ainda os 18 anos, que é quando acontece a maioridade para fins de imputabilidade. Gente, isso nunca caiu em prova e é muito legal. É um tema que daria uma bela de uma questão. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Emancipação em CNH e emancipação em responsabilidade criminal. Alguma dúvida, gente? Só parece meio de loucura, não sei se é viajando, mas igual, o pessoal tem que chegar lá de fora, 16 anos, você permitir dirigir, vir pra cá, não vai, mas é tudo certo. Nada a ver com o regramento aqui no Brasil. Sigamos, meu povo. Vocês estão tão animados, né? Muito bom, né? Então vamos falar de responsabilidade civil objetiva. Que tem um tempinho que não cai e é um tema muito legal. E você segue aí no WhatsApp, né? Ah, não, gente, o marido, gente, quando manda mensagem aí é outra coisa, né? Não precisa mandar uma foto para provar que você está aqui, não? Tá tudo bem. A Arina... quer falar alguma coisa, Arina? Quer o microfone? Gente, responsabilidade civil objetiva. Depende ou não de culpa? Não depende de culpa. Então já anotem isso aí. Independe de culpa. Independe da pesquisa por culpa. E aí, pessoal, eu quero falar com vocês. Anotem aí. Independe. Investigação. Por culpa. E eu quero falar com vocês, gente, das 5 hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Anotem, meus senhores. Responsabilidade civil indireta ou por fato de terceiro. Responsabilidade civil indireta ou por fato de terceiro. Dois pontos. Responsabilidade civil indireta ou por fato de terceiro. Dois pontos. Que é quando pais, tutores e curadores falham no dever jurídico de fiscalizar vigiar os filhos, os tutelados e os curatelados. Os tutelados e os curatelados. Então, pessoal, se um menor de idade
ele pratica com alguma conduta, alguma lesão a um direito de personalidade de quem quer que seja, ou alguma lesão de cunho patrimonial contra um terceiro, adianta o pai dele, no momento da responsabilização, falar assim, não, eu criei meus filhos no melhor colégio, levei para a igreja, desde pequenininho, criado ali com a gente dentro da igreja. Adianta falar isso, gente? Essa investigação para saber se o pai ele agiu de maneira negligente com a criação do filho, ela teria espaço numa demanda judicial dessa? Não, porque a responsabilidade do pai para com os atos danosos do filho, ela é objetiva, ou seja, ela é independente de culpa. Uma dúvida que eu tenho, pessoal, e é sobre isso que eu gostaria de falar agora com vocês, é a respeito da responsabilização dos pais, tutores e curadores. Os pais, tutores e curadores, gente, eles respondem com o patrimônio próprio ou com o patrimônio do filho? Com o próprio patrimônio. Isso é absoluto ou comporta alguma exceção, gente? Tem exceção. Pensemos, gente, num tutor que tem lá o seu tutelado, o filho estava lá, por qualquer razão, os pais biológicos desse filho foram destituídos do poder familiar. Ou perdeu, num desastre, o menino perdeu os dois pais. E aí o juiz vem e nomeia um tutor para essa criança. Esse tutor, ele vai responder com o patrimônio dele. Mas se eventualmente essa criança recebeu uma monstra de uma herança, ele tem patrimônio para eventualmente responder uma ação de reparação de danos materiais, por exemplo. E o tutor não. Nesse caso, excepcionalmente, o patrimônio do menor de idade, do incapaz, seria alcançado. Isso é relevantíssimo para vocês. A possibilidade excepcional de que o patrimônio do tutelado seja alcançado. Por favor. Só se o tutor não tiver condição. Essa responsabilidade é subsidiária. Você tenta primeiro com os pais, com os curadores e com os tutores. Se não houver, e se o filho, o curatelado ou o tutelado tiver patrimônio, aí sim. Só é improvável que o filho tenha patrimônio e os pais não? É improvável. Mas em tempos de modernidade digital, pessoal, às vezes o menino é um monstro aí do... Como é que chama essas redes sociais aí que vocês gostam? Do TikTok, do YouTube. O menino é um fenômeno. Está ganhando rios de dinheiro e os pais são assalariados, né? Por qualquer razão não poderiam suportar aí uma grande ação de reparação de danos. Dúvidas, pessoal? O garantidor, pegando a ideia do penal lá, que tem um garantidor que assume, por exemplo, a segurança livre, já o menino está extinto dessa responsabilidade. O que a gente precisa entender aqui, meu irmão, é que a responsabilidade subsidiária é dos pais, dos tutores e dos curadores, cara. É o que por hora que a gente precisa entender. O tio, cara, a menos que ele exerça, cara, a função paterna, e a gente teria que pensar, cara, numa paternidade socioafetiva, cara, reconhecida judicialmente. Então isso aí já seria um cenário impensável para a prova do AB para a gente. Quem responde é o meu irmão. E a gente vai falar sobre um negócio muito legal, que é o artigo 932, que eu já quero que vocês tomem nota aí. Artigo 932, gente, no inciso 1. 932, inciso 1. Ele fala para a gente que a responsabilidade dos pais pelos filhos, responsabilidade dos pais pelos filhos menores, que estiverem sob sua companhia e autoridade. Que estiverem sob sua companhia e autoridade. A redação do artigo 932, pessoal, faz a gente, por equívoco, entender que o pai que responde
é o pai, por exemplo, que tem o lar referência. No caso, por exemplo, de pais divorciados. Vamos supor que tem lá uma guarda compartilhada, a criança fica praticamente 90% com a mãe, o pai está lá num outro estado, e acontece lá um episódio, esse menino ofende a professora dentro da sala de aula, ofende ela de maneira muito grave ali, nos direitos da personalidade, injuria, fala de forma a causar constrangimento, né, macula a imagem, a intimidade dessa professora. Essa professora tem direito de ação e tem direito de alcançar uma responsabilidade que vai ser suportada pelos pais dessa criança? Aí eu pergunto para vocês, essa responsabilidade é só da mãe ou é da mãe e do pai? Nesse caso da guarda compartilhada. A responsabilidade, meus senhores, é dos dois, porque de acordo com o artigo 942, a responsabilidade dos pais é solidária. Menor de 18 anos. Qualquer menor de idade que ainda não responda pelos atos da vida civil, causou algum ato, causou lesão a quem quer que seja, provocou dano, praticou algum ato ilícito, vai responder os pais pelos danos causados pelo menor. Vamos lá. Sim. Ótimo, a gente vai chegar lá, mas eu já vou adiantar para você. Isso também é uma hipótese de responsabilidade civil objetiva. Se você chega lá num prédio, num condomínio daqueles arranha-céus, cheios de torres e tudo mais, desprende alguma coisa de um desses andares, acerta uma pessoa ou acerta um carro lá embaixo. Se a gente conseguir definir de onde que caiu esse objeto, se a gente conseguir definir de onde que caiu esse objeto, a responsabilidade civil é objetiva do habitante, da pessoa que estiver lá dentro do apartamento, que não necessariamente é o proprietário. Vocês lembram disso, pessoal? Não necessariamente é o proprietário. Pode ser a responsabilidade do inquilino, do habitante daquele imóvel. Se nós não conseguirmos identificar de onde caiu o objeto, a pessoa lesada tem direito de acionar o condomínio. No futuro, se o condomínio encontrar de onde caiu, de onde se desprendeu esse objeto, aí sim o condomínio teria direito de regresso contra esse habitante. Exatamente, essa é a exceção, e nós falaríamos disso de qualquer forma, mas vamos adiantar. Nesse caso, em prédio em ruínas, a responsabilidade é do habitante ou é do proprietário? Do proprietário, independentemente desse imóvel estar locado. Entendido, Fábio? Entendido mesmo? Então, o que excepciona a regra, gente, é justamente o caso do prédio em ruínas. Se o prédio estiver em ruínas, ainda que ele esteja locado, a responsabilidade vai ser do proprietário. Positivo? Não entendi, meu irmão. Sim, sim. Uma dúvida aqui, pessoal. Vamos voltar aqui no caso da responsabilidade dos pais, tutores e curadores pelos atos praticados pelos filhos, curatelados ou tutelados. Lembremos daquela hipótese, gente, que o tutor responde com o próprio patrimônio. E a responsabilidade do seu tutelado seria subsidiária. Nesse caso do tutor, que responde com o próprio patrimônio, ele tem ação de regresso contra o tutelado? Ele tem ação de regresso, pessoal. Qual que é o único caso que não tem ação de regresso? Entre pais e filhos. O direito civil não quer treta entre pais e filhos. Quer paz e amor entre o relacionamento familiar. Então tomem nota disso aí. E aí, o que é uma mistura interessante para vocês?
É possível, pessoal, que o curador dessa criança seja também o pai dela. Nesse caso, obviamente, ela também não teria direito de regresso contra o seu curatelado. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Segunda hipótese, pessoal. O empregador pelo seu empregado. Como? A gente está estudando aqui os casos de responsabilidade civil objetiva, independente da pesquisa por culpa. Então, se o Max entra ali naquela sala agora, entra pela porta e faz comentários absolutamente desrespeitosos com algum aluno que está sentado aqui na sala, a responsabilidade do IGD, do empregador do Max, é objetiva. Adianta o meu irmão, em nome do IGD, falar assim, não, mas eu dei o melhor treinamento para o Max. Antes de contratar, a gente fez consultorias, ele participou de aulas, de comportamento e tudo mais. Essa argumentação do IGD seria minimamente razoável? Não. É bom que nós saibamos que é responsabilizado esse aluno ofendido pelo Max, que o IGD, obviamente, teria direito de ação de regresso contra ele. Alguma dúvida, gente, da responsabilidade objetiva do empregador? Não? Então anotem, abuso de direito. Abuso de direito. Pessoal, se eu faço um contrato de mútuo, de empréstimo, com o meu irmão, que acaba de entrar aqui na sala. A sala está engalanada, né, enfeitada com a presença desse. Então, se eu faço um contrato de mútuo com o meu irmão, e através desse contrato, a gente convenciona que ele precisa me pagar R$1.000 até o dia 30. Eu tenho direito de cobrá-lo? Se eu cobrá-lo, se eu cobrar esses R$1.000, se eu cobrar que ele me pague, eu estou num exercício regular do meu direito? Gente, mas o que é isso, gente? Estou me sentindo exposto aqui. Então eu posso fazer essa cobrança dele, gente? É razoável que eu faça? Só que eu posso cobrar essa dívida antes do dia 30? Se eu cobro essa dívida antes do dia 30, gente, eu estou abusando do meu direito de cobrar. Eu posso fazer essa cobrança, gente, se a dívida já estiver paga? Ele já pagou essa dívida, ele já me pagou os R$1.000, mas por desorganização minha, eu mando um e-mail ofensivo lá para ele. E aí, não vai me pagar, não? Então, se eu cobrar, gente, ainda que eu esteja no meu exercício de direito de cobrar, ainda que esse exercício seja legítimo, e é uma linha tão tênue, né? Eu tenho uma cliente lá no escritório, que é também uma amiga, como uma irmã. Ela tem uma loja de roupas. E ela emprestou umas roupas lá para uma blogueira fazer uma publicidade. E eles fizeram ali um pacto de que o que ela vendesse, ela teria lá uma comissão. E depois de um certo tempo ela deveria devolver essas mercadorias. O que tivesse avariado ela deveria ressarcir, ela deveria pagar. Por qualquer razão elas descombinaram. Essa blogueira nunca pagou, foi um estresse danado e tal. E um dia ela chegou num salão de beleza lotado de gente, e chegou nessa menina lá e descascou, falou um monte de merda pra ela, né? E aí ela me ligou, enfurecida lá de dentro, né? Falei assim, o que eu faço, tá, não sei do quê. Eu falei, não, irmã, fica tranquila, o que tá feito, né? Mas você não deveria ter agido dessa forma, porque você age de modo a abusar de um direito seu de cobrar. A pessoa que quer cobrar, ela tem meios para isso, né? Ela tem ação judicial para isso. Então não é razoável que ela chegasse lá dentro do salão de beleza cheio de gente e falasse para você, você não vai me pagar não, sua coloteira?
bandida. Não é razoável que se comporte dessa forma. Da mesma forma, no exemplo do meu irmão. Se ele me deve R$1.000 com vencimento no dia 30, não é razoável, seria abusivo, seria exercício irregular de direito, se eu cobrar antes da dívida vencida ou se eu cobrasse pela dívida paga. Abuso de direito, pessoal. Alguma dúvida com relação a isso? Falemos então... Cadê a sua amiga que estava aqui atrás? Falemos então exatamente... Tá me ouvindo, né? Justamente da responsabilidade civil pelo fato da coisa. Responsabilidade civil pelo fato da coisa, que é justamente o caso dos objetos que caem, que se desprendem das unidades do condomínio. Vocês são muito delinquentes. Mas responsabilidade civil, gente, pelo fato da coisa, é justamente o caso que a nossa amiga... Como é que você chama? Rafaela. Justamente o caso da Rafaela. Você que falou no grupo que ia me trazer um bombom, Rafaela? Eu entendi bombom também. Não, de boa. Não queria não. Mas então, pessoal, o fato da coisa, o objeto que se desprende de uma unidade autônoma, de um condomínio, ele provoca responsabilidade civil objetiva, ou seja, independentemente de culpa, em regra, do habitante daquela unidade. E por habitante, a gente entende não só o proprietário, porque pode ser o comodatário, pode ser um apartamento meu, que eu entreguei em regime de comodato, para quem quer que seja, e aquele comodatário seria o responsabilizado, porque para todos os fins ele é o habitante. Poderia ser também um inquilino. Eu estou locando lá o apartamento 2202 no edifício X. E esse inquilino certamente vai ser responsabilizado. Se ele der uma festa lá, o povo ficou louco, começou a tirar as coisas lá, caiu um copo pela janela, quebrou o para-brisa de um carro, ou acertou o pé de uma pessoa que passava lá embaixo, na área comum do edifício. Esse inquilino, esse habitante, gente, é razoável para ele, em sede de defesa, numa ação de reparação civil, é razoável para ele falar que, não, mas os meus convidados são ótimas pessoas, foi um descuido. É razoável essa justificativa? Não, porque a investigação, nesse caso, relativamente à culpa, ela é absolutamente desprezível. Qual que é a exceção? Que é justamente a pergunta que a Rafaela fez. Se esse imóvel, ainda que ele esteja locado, se ele estiver em ruínas, a responsabilidade não mais seria do habitante, do inquilino ou do comodatário. A responsabilidade, nesse caso, seria do proprietário. A responsabilidade, minha amiga, vamos supor que eu tenha um prédio comercial, um imóvel comercial aqui no setor Bueno. E aí eu loco ele para você. Você é inquilina, você é habitante, você é a pessoa que utiliza para todos os fins aquele imóvel. Só que o fato dele estar em ruínas, e se eventualmente cair, desprender uma telha desse imóvel em ruínas e causar dano de ordem patrimonial para quem quer que seja. A pessoa foi atingida ali por um tijolo que se desprendeu desse imóvel em ruínas e teve que ficar um mês sem trabalhar. Quebrou o pé, ou caiu o negócio no carro, deu avaria na lataria do carro. A gente está falando de uma responsabilidade civil objetiva, ou seja, livre de investigação relativamente à culpa, e essa responsabilidade, ela não alcança o habitante do imóvel, ela não alcança o inquilino. O fato do imóvel estar em ruínas faz alcançar responsabilidade do proprietário. É exceção à regra. A regra é que se responsabilize o habitante.
o inquilino ou o comodatário, por exemplo. Não necessariamente tem que ser o proprietário. Agora, se o imóvel estiver alugado e ainda assim estiver em ruínas, a responsabilidade é do proprietário. Dúvida, minha amiga? Não? Você está caladinha hoje? Foi sono, né? Claro, perfeito. Por último, fato do animal. Que isso, gente? Antigamente a gente disfarçava, né? Pra bocejar, né, cara? Foda-se você, né, professor? Quem que fala a hora do café? Você? Vamos ver se alguém traz uma maçã pra gente, né? Mexerica, né? Gente, eu tô dando qualquer coisa por causa da maçã, gente. Eu tô querendo, eu tô desejoso ali, ó. Ele é prova que eu quero uma maçã, gente. Qualquer coisa para alimentar, porque vocês já me alimentam a alma, né? Não preciso de alimento físico. Bom, lindinho. Trouxeram mexerica para mim, cara. Já trouxeram mexerica para você? Gente, traz uma mexerica pro professor, gente. Ele é 10, esse menino é sensacional. Gente, responsabilidade civil objetiva pelo fato do animal. É a responsabilidade, gente, civil que recai sobre o detentor do animal. Responsabilidade civil objetiva que recai sobre o detentor do animal. O detentor, gente, é sempre o dono do animal? Isso, gente. Mas agora parece que é chique falar dog walker. É bem mais legal, né? A gente fica bem mais chique, né? Então, responsabilidade civil, inclusive, gente, do dog walker ou do passeador de animais. Vocês acham bom, né? Não sei se é muito normal, né? Não, o que acontece muito é o seguinte, gente. O proprietário dos imóveis rurais, eles são responsáveis pela manutenção das cercas da propriedade, o que é muito normal. Você tem casos assim, a mancheias, é do cara que descuida de manter ali de forma zelosa as cercas da propriedade. E aí um animal transpassa essa cerca, vai comer as pastagens dos acostamentos da rodovia, aí entra na pista de rolamento na noite, aí vem um carro e bate nesse animal. A responsabilidade civil aí é toda objetiva e é toda do proprietário desse imóvel rural. Alguma dúvida com relação a essa hipótese? É aí o ladrão que morra, né? Dentro da propriedade, gente, eu fico pensando em que cenário nós entenderíamos isso, né? Mas vamos supor que o gato está lá, apacentado, né? E aí eu vou lá, nossa, deixa eu ver esse gado aqui mais de perto, e aí esse animal vai para cima da pessoa e causa ferimentos ali. Isso aí é o caso absoluto de culpa exclusiva da vítima. É a mesma coisa da pessoa que está passeando lá na rua, aí vem um cachorrinho bonito lá e coloca a mão na grade para fazer carinho no cachorro. E o cachorro vai lá e morde. Nesse caso aí, gente, a gente exclui o proprietário da responsabilidade porque seria culpa exclusiva da vítima. Sim. Sim, aí a gente precisaria investigar
se a gente precisaria esperar do dono da fazenda que esses animais que estavam apacentados lá nesse pedaço de fazenda, vocês precisariam estar cercados. A gente precisaria averiguar se a culpa seria exclusivamente da vítima. Ou se não. Se o proprietário deveria ter cercado aquela passagem ali, porque naquela passagem, assim, a gente vai em fazenda, é muito difícil de você imaginar que dentro de uma fazenda esteja todo o trecho cercado para que naquele corredor, exclusivamente naquele corredor, não transite ali os animais que estão apacentados naquela área, né? Então me parece aí também um caso de culpa exclusiva. Mas aí que tá, meu irmãozinho, se a culpa for exclusiva da vítima, eu chego lá na fazenda do Pete, aí tá lá o aras, o Pete tem um belo aras lá. Aí eu entro dentro do curral para dar trato para os cavalos lá com a mão. E levo um coice. É razoável esperar que eu, sem conhecer os animais, que eu entrasse lá para alimentá-los com a mão? Não seria razoável que nós esperássemos isso? Diga, meu irmão. Pois é. Só um rolê, gente. Só um rolê. Eu adoro o rolê. Eu não consegui falar essa palavra ainda, mas até o final do ano eu vou usar uma frase com rolê, cara. Algo que eu já ouvi. A cerca arrebentou, sei lá, o cachorro saiu e cruzou com a cadela, cabe uma indenização de uma instituição. Claro. Porque o dever, cara, é do dono. Não só quando está passeando com o cachorro, mas de manter a propriedade cercada para que os animais não extrapolem os limites da propriedade. Acabou, cara. Sucesso? Vocês entenderam esse rolê, gente? É um rolê, né? Muito legal, né? Gente, alguma dúvida com relação à responsabilidade civil objetiva, independente de culpa? Não? Você falou do carro, do pai. Lembra que o menino que atravessou. Quando vai na questão é que eu acho que me dá a questão de lembra que. Essa questão é sensacional, gente. Vamos pensar sobre ela. Essa é uma hipótese, gente, que a gente mergulha muito a fundo nela na pós-graduação em responsabilidade civil. Que a gente entende que é possível, sim, responsabilidade civil sem ato ilícito. Porque a gente é acostumado a entender que só existe responsabilidade civil, só nasce direito de indenizar quando existe ato ilícito. Mas nem sempre é assim. Então a gente pensa na possibilidade de que eu, saindo aqui do IGD, vou pegar a GO 060 ali, ao final da aula, para visitar os meus pais. E aí, eu tô lá na faixa da esquerda, alguém entra, cara, do nada, na minha frente. Uma criança se joga lá, ou atravessa de inopino, na frente do carro. Eu tenho, naquele momento ali, basicamente duas opções. Ou eu atropelo aquela criança, ou eu jogo meu carro para a direita, independente de medir qual que é a consequência. Afinal de contas, eu estou tentando preservar o bem jurídico de maior valor, que é a vida. Eu jogo meu carro, gente, para a direita. Quando eu jogo meu carro para a direita, eu acerto o carro de uma outra pessoa. Tem ato ilícito aí, gente? Mas tem dano? O Código Civil quer que alguém fique sem reparação? Então, hoje, gente, no Código Civil de 2002, as hipóteses de dano sem reparação são mínimas. O Código Civil quer encontrar algum jeito de criar reparação para essa pessoa que foi alcançada por esse episódio. Depois que eu vou responder, cara. Eu vou responder. Depois disso, eu tenho direito de ação de regresso contra... Eu tenho. Entendido, minha amiga? Nanda. Ele tem que reparar. O lance... Gente, Nanda... Tem uma agressão da ex-namorada, mas é diferente. No caso dele, é porque os pais dos meninos, é isso que eu vou os pais da criança é que deixou o menino com ele. Por isso que a dúvida veio, não é? Gente, o ato... Atenção, minha amiga. O ato de jogar o carro para a direita é de quem? É meu. Tem ato ilícito aí? Não tem.
Mas tem dever de indenizar? Tem, porque é justo que aquela pessoa que está com o carro lá arrebentado, pague por isso, por um ato meu. Mas onde que pega aí para vocês, gente? Que nunca foi objeto de cobrança na prova da OAB, mas já caiu em concursos mais complexos. Quando a pessoa está dirigindo e tem um mal súbito. Se eu estou dirigindo, nas mesmas circunstâncias, gente, nas mesmas circunstâncias, saindo daqui na GO 060, estou na pista de rolamento, indo visitar meus pais, eu tenho um AVC. Eu perco a direção por completo, cara. Meu carro vai caindo para a direita, cara, e acaba alcançando um veículo que vinha na pista da direita. Eu pergunto para vocês, existiu dano? Mas existe dever de responsabilidade aí nesse caso? Por que não existe, meu irmão? Porque não tem ação voluntária humana, cara. Naquele momento ali, eu não respondo mais pelos meus atos. Não tem ato volitivo de vontade, cara. O AVC, cara, o episódio, o mal que me acometeu naquele momento, cara, é o quanto basta para retirar da minha ação, que na verdade não é uma ação, né? Eu não escolhi jogar o carro para a direita, poderia ter ido para a esquerda, poderia ter parado no meio da pista de rolamento, poderia ter simplesmente tirado o pé do acelerador e o carro poderia ter parado. Não tem ação, cara, não tem vontade. Então, não tem elemento anímico. Então, nesse caso, cara, por mais que seja detestável pensar assim, o condutor desse outro veículo, cara, que sofreu esses danos, cara, ele não teria direito de reparação. Mas isso nesse caso que você está falando de uma ação, tipo assim, repentina, onde, igual, por exemplo, do AVC, mas partindo da ideia que a pessoa, um exemplo anunciado, eu lembro de um negócio mais ou menos assim, a pessoa tem a aptidão de hipertensão e epilepsia, sabendo desse risco, ela assume dirigir e tal distância. Ela assume o risco normalmente, no caso, cabe a indenização. Cara, a gente tem que investigar, meu irmãozinho, no evento. Se no evento, cara, não tem ato de vontade dela, mas ela conhece esse problema, cara, e não trata, aí sim, cara, porque ele age com culpa. Tem um exemplo que é muito legal da prova de vocês, um desses exames bem antigos, cara, que é um laboratório, uma farmacêutica, que pega a receita de um remédio super controlado, de um paciente também acometido por epilepsia, troca lá as receitas, cara, entrega um placebo para ele. E aí o cara, sem o remédio, ele surta e faz um monte de merda. Nesse caso, cara, responsabilidade do laboratório, cara. Não é responsabilidade dele. Porque as merdas que ele fez, cara, não aconteceram primeiro com elemento anímico, ele já não mais respondia pelos atos dele, e a responsabilidade nesse caso, cara, é do laboratório, cara, que não agiu com a cautela que se espera de um laboratório fármaco. Dependeria da investigação da culpa, cara. Entendido? Não. Repete para mim, meu irmãozinho. Qual que é o seu nome? João Vitor, fala. Cara, ele vai ter, cara, eu que jogo meu carro para a direita, cara, eu sou obrigado de toda forma a reparar. E eu vou ter, cara, direito contra esse menino, se ele for uma criança, cara, contra os pais dele, de ação de regresso. Essa é a regra. Porque a dúvida é que a responsabilidade é objetiva dos pais com os filhos, não é? É exatamente isso. Fica na dúvida, eu entendi o que você falou, mas eles plantam a dúvida na questão, porque a responsabilidade de cuidar da criança deveria ter sido eles. É por isso que a responsabilidade é objetiva. Mas tem que reparar. Tem que reparar. Tá. Foi a maior confusão na nossa cabeça. Calma, gente. Eu estou trafegando, a criança entra na minha frente, eu jogo o carro para a direita e bato o carro no automóvel do pai da criança. Eu cobraria da mesma pessoa, não faria o menor sentido nesse caso específico. Exatamente, pergunta objetiva. A gente coloca lá que
Quem que não se responsabiliza? A responsabilidade pelo ato é de quem está conduzindo o imóvel e com ato de vontade joga o carro para a direita e alcança um outro automóvel. A responsabilidade pelo pai, pelos atos praticados por um filho menor é objetiva. A responsabilidade desse condutor que joga o carro para a direita e alcança o outro automóvel, ela é objetiva ou subjetiva? Ela é subjetiva. Obviamente que o cara vai ter condição de exercitar a sua defesa em plenitude. Eu estava dentro da faixa de rolamento, eu não furei sinal, eu estava dentro da velocidade permitida e eu só joguei meu carro para a direita para resguardar um bem de valor jurídico maior que a vida da criança que saltou na frente do meu carro. Então, ele vai ter a possibilidade de fazer isso. O pai dessa criança, no momento que ele for chamado para responder em regresso, o pai dessa criança não tem essa argumentação. Eu criei meu filho com todo carinho, nos melhores colégios. Essa argumentação para esse pai, ela seria absolutamente irrelevante. O direito de regresso é certo. Agora, se o direito de regresso, gente, é contra a própria pessoa que sofreu o impacto do automóvel, da colisão, aí realmente não faria o menor sentido você entrar com ação, responder uma ação contra ele, pagar uma indenização contra ele, para o pai do menino, para depois entrar com ação contra o pai do menino. Questão para dar um nó na cabeça de vocês, né? O que faz sentido para mim, gente? Muito sentido que vocês entendam e que vocês não mais esqueçam. Que a responsabilidade, gente, ainda que não haja ato ilícito, a responsabilidade existe, ela pode existir. Então, eu, praticando um ato lícito, eu ainda assim posso ser chamado a ser responsabilizado. Isso ficou muito claro para vocês, gente? É justamente o caso da pessoa que, com ato de vontade, tira o carro. Eu já presenciei 2 casos desses, gente. Eu estava no clube uma vez, a pessoa chegou com o carro para estacionar, ela teve um mal súbito, cara. Ela pisou no acelerador, cara, e foi até encontrar o próximo carro que estava na frente. Quase atropelou a menina, ela arrebentou o carro. E ficou acelerando ainda. A pessoa, ela perdeu o elemento anímico ali, ela não sabia, ela não respondia mais pelos seus atos. E num outro caso também, na frente do apartamento onde eu morava, o cara saiu da sorveteria, tava o carro dele encaixado na baliza ali, ele entrou, também teve um mal súbito, pisou no acelerador, não conseguiu tirar, as pessoas tiveram que entrar dentro do carro lá para tirá-lo, ele estava tendo um ataque lá. Nesses 2 casos, gente, quando não tem elemento anímico, quando não tem elemento de vontade, a gente não fala em reparação. No mesmo cenário, saio daqui, uma pessoa entra na frente do meu carro, para não atropelar, eu jogo o meu carro para a esquerda, bato o meu carro num Uber que vinha na faixa da esquerda. O meu ato, ele tem elemento anímico? Eu tive vontade de jogar meu carro para a esquerda? Sim. É justo que esse Uber ele fique com o carro avariado por conta de uma ação minha? Não. Eu vou ter que indenizá-lo. Depois disso, eu posso buscar em regresso ser ressarcido pelos os danos, pelo prejuízo que essa reparação que eu tive, com a qual eu tive que arcar. É normal que eu tenha esse direito de regresso? Bom, se não houver acordo, minha amiga, a gente aí tá diante de uma condenação fatalística ou demanda judicial. Que, aliás, gente, não haveria de existir se as pessoas fossem mais honestas umas com as outras, né? Eu olho para uma carteira de um escritório como o nosso
E eu acho que 95% assim, das demandas judiciais ativas no escritório hoje simplesmente não precisariam existir se as pessoas fossem mais, um pouco mais maduras, assim como a gente está fazendo aqui agora, discutir os próprios litígios, se elas respeitassem, não, eu entendo que o meu direito, ele vai só até aqui, ó. Se eu não transpassar essa linha aqui, eu não vou ferir direito de ninguém. E se isso acontecer, se eu respeito os limites do meu direito, se eu não ajo com esse maldito jeitinho brasileiro, que parece que está contaminado, né, e leva as pessoas a agirem de modo a querer tirar vantagem do outro em tudo que se faz, não haveria que pensar em ação judicial. Mas num caso desse, eu bato o carro nesse Uber. Não são só as avarias, esse dano emergente que eu preciso socorrer. As avarias, ele vai levar esse automóvel dele na oficina mecânica, o cara vai fazer ali um orçamento, e eu vou ter que pagar para que o carro dele volte ao status anterior. Agora, pode ser também que, assim como você disse, que esse motorista de Uber, por conta desse abalroamento, dessa colisão, ele fica 15 dias com o carro dele lá, encostado na oficina. Para mais do que isso, pode ser que ele tenha quebrado os braços, ou tenha se machucado em decorrência da colisão, e teve que ficar 2 meses sem trabalhar. E aí, gente, é natural que a gente entenda que, para mais do que a responsabilização pela reparação dos danos emergentes, que a gente repare também os lucros cessantes, a verba que ele deixou de receber. E aí, para a aferição disso, minha amiga, a gente tem elementos que são subjetivos e não subjetivos para a gente averiguar isso. É razoável que a gente investigue quanto que esse rapaz faturou no último mês, por exemplo. Ou se a colisão aconteceu no dia 15. Quanto que você faturou do dia 1º ao dia 15? Você ficou 15 dias afastado? A gente pode fazer uma média também diária, mas você tem ali. A gente teria que entender também os lucros cessantes. Agora, se eu sou escroto o suficiente para falar para esse Uber, não, você que se vire, eu vou pagar o conserto do seu carro e foda-se o resto. Esse Uber aí, esse motorista de aplicativo, obviamente, teria direito de ação contra mim, para buscar, se ele já estiver satisfeito com relação aos danos materiais, as avarias que apareceram na lataria do carro dele, ele teria, obviamente, ação aí de danos materiais pelos lucros cessantes, né, pelo que ele deixou de receber. Eu respondi você, minha amiga, de maneira... Sim. Sim, tudo isso aí precisa ser apurado para fins de quantificação dessa indenização. Fala, meu bem. Como é que você chama? Ingrid. Claro, as despesas que são excepcionais e que são decorrentes dessa consequência do desastre que houve. Eu uso o meu automóvel, mas eu não sou motorista de aplicativo, eu uso ele para ir para o trabalho. Em decorrência da colisão que houve, eu estou precisando pegar um ônibus, eu estou precisando ir para o trabalho de Uber ou de táxi. Então, esses gastos excepcionais, até que me devolvam o meu carro no status anterior, completamente retificado, todos esses gastos aí também são objeto de cogitação e precisam ser aferidos para fins de apuração do quantum da indenização. Não necessariamente esse veículo tem que ser um veículo que eu utilizo para transportar passageiros. Né? Mais alguma dúvida? Deu sono, Mike? Tomar café, né, gente?